Muito boa tarde, gurizada medonha. Uma tarde abençoada para todo mundo aí. Muito obrigado a todos inscritos no canal. Falar de Roger Machado, falar o Internacional joga hoje à noite, hoje à tarde, né, 18 horas e 30 minutos contra o Cruzeiro, um jogo extremamente difícil. O Cruzeiro é um time muito bem treinado, muito bem organizado. E apesar que o Cruzeiro tem uma decisão na quarta-feira contra o Atlético pela Copa do Brasil, e o Cruzeiro, o grande campeão de Copas aí, quer continuar sendo um dos melhores, que mais conquistou a Copa do Brasil, e joga com o Atlético Mineiro, é um clássico, e eu acredito que eles não vão se poupar um pouco, não vão jogar com toda intensidade, mas é um jogo extremamente difícil para o Internacional, que apresenta um futebol medíocre, muito ruim, muito mal treinado ultimamente pelo Roger Machado. O que eu quero falar com vocês hoje sobre isso aí é sobre essa trajetória do Roger Machado. Ele tem mais para tirar do Internacional, se ele pode tirar, por que os trabalhos dele apresenta tantos problemas no percurso da vida dele, e por que ele não consegue ter uma sequência de mais de um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e sucumbe o trabalho dele. Às vezes 6 meses, às vezes 7 meses. Bom, Roger Machado parou de jogar futebol em 2008 pelo Grêmio e foi estudar para ser técnico de futebol. Ele é um cara que teve extremamente sucesso na carreira de lateral, foi um grande lateral, grandes títulos, conquistou muita coisa pelo Grêmio e por outros clubes que jogou, pelo Fluminense, outros clubes que jogou no futebol brasileiro. Mas a carreira dele mesmo foi no Grêmio, a identidade mesmo foi com o Grêmio. Bom, o Roger Machado começou em 2011 a trabalhar como auxiliar técnico no Grêmio. 2011 foi o início da carreira de Roger Machado. É um cara que ele tem pouco tempo, tem 10 anos de treinador. Ele tem 10 anos e ele não tem nenhum título de expressão. O único título de expressão, os 2 títulos seguidos, foi o Campeonato Baiano, que ele foi bicampeão baiano, e foi campeão mineiro, e foi campeão gaúcho pelo Internacional, campeão gaúcho pelo Grêmio e da Recopa pelo Grêmio. Fora isso aí, o Roger Machado não tem nenhum título de expressão. Então são poucos títulos regionais e o trabalho dele em grandes times não vingou. O Roger Machado trabalhou está trabalhando atualmente no Internacional, trabalhou no Grêmio, trabalhou no Juventude, trabalhou no Novo Hamburgo, trabalhou no Atlético Mineiro, trabalhou no Palmeiras, no Bahia e no Fluminense. Esses aí foram os trabalhos do Roger Machado. E em nenhum clube, com exceção do Bahia, o tempo que ele mais ficou foi no Bahia. E agora no Internacional, ele já está há 1 ano no Internacional, 1 ano e 2 meses, e todo mundo quer que Roger Machado saia, que encerre o contrato, que rescinda o contrato, que ele não tem mais o que tirar do grupo. Por que isso aí acontece? Como eu disse, o Roger Machado começou a trabalhar em 2011, né, como auxiliar técnico do Grêmio, e a sua primeira passagem como técnico foi em 2014, quando assumiu o Juventude, como auxiliar e depois técnico de futebol. Ao longo ele rodou com o Novo Hamburgo, 2015, 2015-16 pelo Grêmio, quando ele montou aquele time para que Renato Portaluppi fez os ajustes e o Grêmio se tornou campeão da América. Vocês lembram muito bem disso aí. Vai fazer praticamente 10 anos isso aí. E o Roger tinha o conhecimento do futebol. Ele montou aquela equipe. E o Renato colocou o Ramiro, colocou o Kahneman na lateral, que era lateral, zagueiro. Conseguiu evitar de o Grêmio tomar gol e o Grêmio começou a crescer e ganhar jogos, como fazia antes de cair na fase ruim com o Roger Machado. Que o Roger Machado foi demitido porque não conseguia mais colocar em prática o futebol dele, que é um futebol de posse de bola, futebol de marcação alta, futebol de tabelamento, de infiltração dos meias. Mas o Grêmio tomava muito gol e a última goleada que o Grêmio tomou, acho que ele foi demitido, foi contra o Curitiba, se eu não estou enganado, 4-1 no Couto Pereira. Bom, o Roger, quando pegou o time do Grêmio, eu lembro que ele já modificou de cara o time do Grêmio, e o Grêmio foi jogar contra o Goiás, ou o Atlético Goianense, no Serra Dourada, e já fez uma grande partida. E ali eu disse, o Grêmio tem treinador. Aquilo ali foi a partida. E depois historicamente a gente sabe o que aconteceu. Mas por que Roger Machado não tem contundência? Então ele trabalhou no Grêmio, montou esse time que o Renato deu sequência, depois ele foi para o Atlético Mineiro, ele foi campeão mineiro pelo Atlético Mineiro, mas não conseguiu também se firmar. Foi para o Palmeiras em 2018, o Palmeiras com um grande time, Roger não conseguiu também fazer o Palmeiras jogar.
apesar que saiu com aproveitamento de 63%, que é um baita de um aproveitamento, mas não conseguiu. A melhor campanha dele foi em 2019, 2020 pelo Bahia, e onde ele foi bicampeão baiano. Depois, em 2021, pelo Fluminense, também 6 meses, 7 meses de trabalho. O Grêmio, novamente, em 2022, onde ele pegou o time na segunda divisão, e aí eu acho que foi um crime com ele, porque o Grêmio era um time muito ruim, jogadores muito ruins, e ele conseguiu. Você sabe que a segunda divisão é um campeonato muito difícil, vocês viram aí o Cruzeiro quanto tempo penou na segunda divisão. Então o Roger, ali ele foi injustiçado para mim, no Grêmio, mas ele também foi demitido, o Renato assumiu, tirou o Grêmio da segunda divisão, né, levou para a primeira divisão, o que era inevitável, o Grêmio ia aí com o Roger Machado para a primeira divisão. E aí depois ele ficou um tempo sem treinar, foi estudar, porque ele é um cara extremamente estudioso, depois o Juventude contratou ele, e aí ele estava pendendo, caindo, não cai, cai, não cai, daí ele começou a se reerguer com a Juventude, e aí logo depois o Internacional contratou ele, e ele conseguiu fazer o time do Internacional jogar, encantar o Brasil, ele encantava o Brasil. Vocês, todos nós, todos os colorados, todos o pessoal do Rio Grande do Sul, da imprensa do Centro do Brasil, estava apaixonado pelo futebol que o Internacional apresentava. De uma hora para outra, a maionese desandou. E aí começa as coisas a acontecer e daí o Roger começa a enfrentar problemas. A gente não sabe se dentro do vestiário, porque não tinha problemas, como que antes não tinha problema, o Inter conseguia jogar. Com o Ener Valencia, com o Rafael Borré, com as estrelinhas, com o Alan Patrick, com todo mundo. Não, saiu alguém... Não, o time é praticamente o mesmo. Então tem que se discutir dentro do Esporte Clube Internacional ou dentro do vestiário por que acontece isso. Se é uma fase que ele precisa passar e a gente precisa estar com ele, abraçado com ele, junto com ele e dizendo, vamos Roger, nós te damos força, vamos sair dessa, vamos partir para cima. Eu sou totalmente contra a demissão de treinador, não interessa qual treinador que é. Eu, para mim, acho que o treinador, todo mundo precisa de um tempo para trabalhar. E eu acho que 1 ano de trabalho ainda é pouco. Apesar de todos os problemas que o Roger já teve, todo mundo critica e a maioria quer a demissão do Roger Machado, quer a cabeça, influenciadores digitais, todo mundo quer. E eu faço a pergunta para vocês, colocar quem no lugar de Roger Machado nesse exato momento? Quem que vocês colocariam? Citem aqui nos comentários. Vocês gostam de comentar? Quem gosta de dar piteco e gosta de conversar, vamos conversar. Perguntem, coloquem aí para mim, quem é o treinador que vocês colocariam hoje? Não tem nenhum técnico emergente. Para mim, o técnico que é rechaçado, para mim, é o Carpini, que voltou para o Juventude, que é um treinador que também precisa de tempo e trabalhar. Quem mais que trariam para o Internacional? Hoje, nesse exato momento. Dentro do Brasil, o Brasil não produz mais técnicos bons. O Brasil tem um monte de refúgio, de treinador omisso, que não quer trabalhar mais, que já estão milionários. Trazer um técnico europeu, tudo bem. Agora, no final do campeonato, faltando 19 partidas para terminar o campeonato, eu acho que não. Eu acho que o Internacional não vai cair para a segunda divisão. O Roger, eu acho que ainda o Internacional tem um elenco muito bom e eu acredito que o Roger consegue dar a volta por cima, consegue melhorar o Internacional e daí o ano que vem se planeja o início da temporada com um treinador novo, se querem trocar, se não querem. Está aí a SAF estudando e outra coisa que eu digo também, o Internacional precisa do Roger nesse exato momento. Por quê? Porque se tirar o Roger, vai levar 2 meses para contratar um treinador, 15 dias, 20 dias. Nesses 20 dias já falta 12 partidas para terminar o campeonato. E aí? Então, ruim com ele, pior sem ele. Eu acredito que tem que dar uma chance para Roger Machado. Hoje, a partida contra o Cruzeiro, eu acredito que a tendência é o Inter não ganhar, mas quando ninguém espera nada, o Internacional vai lá e se supera. Tá bom? O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês, é muito importante para mim. Se inscreva no canal, deixa o gostei, beijo no coração. Um sábado abençoado e sorte ao Internacional.